A paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, bom dia. Aqui com vocês, a apóstola Leandra. Nós vamos falar hoje de uma mulher, gente. Está em 2 Reis 22, do 14 ao 20, e 2 Crônicas, do 34, 22 ao 28. Nós vamos falar sobre Hulda, é o nome dela. Ela era uma profetisa que foi procurada pelos homens enviados pelo rei Josias para consultar o Senhor, não é? Então nós vamos aqui aprender sobre Hulda. Deus usa pessoas dispostas e cheias da palavra para transformar uma geração. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o capítulo 19, tá bom? De 2 Reis, 14, 19. Porquanto teu coração se estremeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Aleluia. Nós vamos aqui ver, né? 2 Reis 22, 14 diz que Hulda profetiza, né? Ela era mulher de Salum, filho de Tishva, filho de Arás, guardava as vestes no segundo andar em Jerusalém. Olha aí, gente, que lindo. E falaram com ela. Hulda, ela era uma mulher que ela vivia com intimidade com Deus. Aleluia. Hulda era conhecida como profetisa. Isso mostra que ela vivia em comunhão constante com Deus e conhecia a palavra profundamente. Nós temos que entender que a intimidade com Deus torna a gente capacitado, né, para cumprir todo o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Deus usa quem está disponível, não quem é famoso. Gente, não existe isso, ser famoso, né? Estar muito na mídia. Deus, Ele vai usar pessoas que estão disponíveis. A Hulda, ela estava num palácio, mas em um lugar simples, guardado as vestes, ela guardava as vestes. Mesmo assim, ela, né, ali naquele palácio, ela servindo, né, foi escolhida por Deus para um momento decisivo. Hulda fala a verdade com clareza e sem medo. Ela falava toda a verdade. Ela não tinha aquela posição, né, de colocar uma máscara para agradar os outros. Ela falava toda a verdade. Ela não agradou, mas anunciou o que Deus disse: juízo pelo pecado, mas também misericórdia e restauração para o povo que se arrependesse, não é? Ela não agradou, ela falou que Deus determinou a ela para que ela falasse. Isso se chama mulheres profetisas, isso se chama mulheres que Deus chama ainda nessa geração para um propósito, para o quê? Para que pessoas venham se arrepender, para que pessoas venham tomar o rumo que Deus quer que elas tomem, não é? A verdade pode doer, mas ela traz libertação e restauração. Muitas vezes você fica com medo de falar com uma pessoa, não é? Muitas vezes você tem receio de falar algo, mas às vezes também a sua própria atitude já demonstra que aquilo que aquela pessoa está fazendo
é errado, mas nós temos que falar sempre o que Deus está mandando. Deus usa sua palavra para transformar histórias. Por meio de Uda, o povo foi alertado, se arrependeu e o rei Josias promoveu uma grande reforma em Judá. Você vê, por meio de uma mulher, né? O rei, ele foi alertado, né? O povo se arrependeu e o rei prometeu uma grande reforma em Judá. Quando Deus fala, a obediência gera transformação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus pode usar pessoas que estão disponíveis para transmitir a sua palavra. Então não se acanhe, como dizem, né? Não deixe passar. Fale, desenrole o rolo, entrega o rolo. Aleluia, mulher. Deus quer te usar nesta geração, né? Cultive sua intimidade com Deus. Reserve tempo para ouvir a voz de Deus e se encher da sua palavra todos os dias. É importante você ter intimidade com o Senhor. É importante você cultivar, né, a presença de Deus na sua vida, para que você se encha todo dia da palavra. Antes de ler a palavra, ajoelhe e ore. Antes de ir para a internet, falar de Deus, olha só, está falando da palavra do Senhor, ajoelhe e ore. Seja disponível. Deus pode te usar onde você está, com os recursos que você tem. Então diga, eis-me aqui, Senhor. Sempre diga isso em todo lugar que você for, no dentista, em todo lugar aonde você estiver. Eis-me aqui, Senhor. Me usa conforme a sua vontade. Não tenha medo de falar a verdade, falar com amor, mas não se cale quando Deus te der uma palavra. Fale com amor, saiba falar, seja educado, mas quando Deus te der uma palavra, você tem que falar, senão você próprio se prejudica. Confie que Deus usa você. Sua vida pode ser um instrumento de correção em direção e restauração para muitas pessoas. Uda não buscou destaque, mas ela foi fiel a Deus e Deus usou para mudar o rumo de uma nação. Deus tem um propósito para a sua vida, Ele pode te usar para falar, para aconselhar, ensinar e transformar. Seja cheio da palavra, seja obediente e confie, Deus fará através de você. Aleluia. Deus não procura status. Deus não está procurando quem tem mais, quem tem menos, quem tem mais ou menos, quem não tem nada. Deus não está procurando status. Ele procura um coração disponível. Deus procura pessoas que estão dispostas, que falam, eis-me aqui, Senhor, né? Então, ele procura um coração disponível. E quando ele fala através de você, vidas são transformadas. Então, levante-se com coragem, seja cheio da palavra de Deus e Deus fará através de você. Aleluia. Ela apareceu, a Uda apareceu no momento decisivo da história de Judá. Sua palavra ajudou o rei a compreender a vontade de Deus. Você vê mais uma mulher, como a mulher é importante. Não se deixe desvalorizar, não se deixe ser jogada por escanteio, para lado, não. Aleluia. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, precisamos ter coragem para falar a verdade, precisamos manter uma vida de oração, mas esse falar a verdade, você precisa falar com o seu próximo dentro da palavra de Deus. Nós temos aqui, nós estamos já em Uda, então nós estamos vendo aqui como Deus usa as mulheres, como Deus tem usado suas profetisas, como Deus tem usado suas pastoras, como Deus tem usado suas apóstolas, não é? Então Deus, ele usou ela para mudar um rei, para falar com o rei, para o rei mudar um reinado. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Não deixes que te acusem. Deus, ele está contigo. Palavras vai transformar corações e mudar uma geração. Fique na paz do Senhor Jesus.